Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Olha, tem uma parada que eu gosto, que minha mãe, Dona Ruth, ela acertou, ela teve 4 filhos, né? E ela acertou numas coisas aí. Eu nasci no dia do John Kennedy, não que eu goste muito disso, mas tá aí. Conhecido como o principal presidente dos Estados Unidos até hoje, né? Eu gosto mais do Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, sobrinho do Theodore Roosevelt. Gosto disso, né? Delano Roosevelt, claro. A minha mãe acertou de novo, porque o maior presidente do país nasceu hoje, 19 de abril, dia do índio também, né? Estamos na Semana da Pátria, inclusive, viu? Parabéns aí para todos nós aí, brasileiros de verdade, não entreguistas, né? Não vagabundo que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que vai lá na Estátua da Liberdade da Havan e fica assim, né? Bando de filho da puta, né? É o que vocês são hipócritas. Põe a cara aí, bando de fake. O gabinetezinho do ódio me reencontrou, aí fica soltando os fakezinhos. Não tem uma foto, quando tiver foto e nome verossímil, aí a gente vai saber. Mas mamãe acertou, porque hoje, 19 de abril, também é o aniversário da minha irmã. Minha irmã que é mais das bandas do Amoedo, né? Ela não é bolsonarista, né? Até onde eu sei, menos mal, né? Tá com o Amoedo aí, tal, pelo amor de Deus. Mas enfim, mamãe acertou essas 2 vezes aí, eu acho muito legal, porque o maior presidente do Brasil, Getúlio Vargas, nasceu hoje, 19 de abril, e eu tava dando uma lida aqui num projeto de pós-graduação, né, um fechamento, um texto. Tava dando uma olhada, né, por cima, introdução. Putz, aí vieram tantas informações interessantes, né? O Getúlio, nesses momentos de coronavírus, ele seria fantástico, né? Você parar para pensar assim, bom, século passado a gente teve a tal gripe espanhola, que não é espanhola, né? Inclusive é por causa do nome gripe espanhola que o que seria depois a ONU, a OMS, todos esses organismos internacionais proibiram de dar nomes a certas patologias de acordo com uma certa nacionalidade, um certo território, né? Até porque a gripe espanhola ela nasce no Kansas e ela devasta o Kansas nos Estados Unidos? Não, ela devasta a Pensilvânia, né? A Filadélfia, né? Na verdade, a cidade de Filadélfia, né? Eu estou lembrando aqui daquele filme fantástico, que vocês não devem ter tanta idade, mas tem um filme lindo do Tom Hanks chamado Filadélfia, Streets of Philadelphia. Tem até uma música se eu não me engano, do Bryan Adams, música linda, né? Acho que tirou até Oscar essas paradas aí. Dá uma olhada aí, tá sem nada para fazer em casa, precisa se entreter. É um filme triste, né? Um filme que retrata a AIDS, tal, e aí o Denzel Washington acho que vai ser o advogado dele. Muito legal, um filme muito bonito, né? Marcou muito os anos 90. Eu estava lá, eu já estava lá com certa idade. Vamos falar aqui do Getúlio, né? Nesse momento, Getúlio, primeira fase do governo revolucionário de Getúlio Vargas, Aliança Liberal. Vocês lembram? Aliança Liberal, Getúlio faz aí um acordo com outros estados para colocar fim à política do café com leite, que vigia durante um tempo na República e era uma contratação muito interessante para as famílias quatrocentonas, principalmente as vinculadas ao campo. E aí era sempre assim, Minas, São Paulo, por isso café com leite. Café, São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel da samba. Noel Rosa, Rio de Janeiro, ali, Vila Isabel, perto da Tijuca ali, quer dizer, Grande Tijuca, cantando isso porque era um retrato do momento, compreende? Então o Getúlio junta ali com os ex-tenentes Juarez Távora e o outro irmão dele, também Távora, mas também com Góes Monteiro, né? Esses dois saem aí expoentes do tenentismo. O outro, que era um tenentista naquele momento, vai montar então, sai do tenentismo e vai montar a Coluna Prestes. Estou falando de Luiz Carlos Prestes.
o outro tenente que compunha o nome da coluna Prestes, que eu esqueci o nome desse camarada, também vai para o tenentismo e vai apoiar o Vargas, salvo engano meu, mas ele não vai ter tanta proeminência no movimento varguista nesse sentido. O Góes Monteiro era um cara bem de direita, praticamente um fascista, e praticamente não, fascista sim. O Távora não, o Távora já era um cara mais liberal mesmo, tal, mas com sentimentos sociais. E o Getúlio sabia, Getúlio que era um grande rebolador, sabia ali que ele tinha que, de repente, então, acalmar os outros estados, falando, olha, São Paulo e Minas não vão dar mais o tom da política, não vão mais conseguir votar junto. A gente precisa da emergência da Paraíba, daí ele contata lá o João Pessoa, que depois assassinado por uma pendenga amorosa, mas essa foi a desculpa, né? Mataram mesmo o cara por conta política, né? Mas os historiadores dizem que não, que foi uma coisa de traição, por causa de uns documentos. Vai ler a história, tá? Que é muito legal. Grande amigo, João Pessoa de Getúlio, e Getúlio, de certa forma, faz a revolução até para vingar o amigo, né? O processo se inicia muito por conta do assassinato de João Pessoa, que agora é o nome da capital paraibana. Também o Ceará era muito envolvido. Os gaúchos e os cearenses têm uma ligação histórica antiquíssima, é secular, né? Bom, não seria, já era secular antes da Revolução de 30. A gente está há 10 anos do que foi a Revolução de 30, então estamos há 100 anos estamos há 90 anos do que foi a Revolução de 30, né? Há 100 anos quase, Getúlio estava lá fazendo um processo revolucionário, amarrando seus cavalos no obelisco em São Paulo e depois no Rio de Janeiro para tirar ali Washington Luiz e falar, vai embora, vá para Miami, né? Vocês falam, vá para Cuba, o Getúlio mandou o Washington Luiz para Miami, se eu não me engano, mandou para os Estados Unidos, para onde ele foi a gente não sabe, eu não lembro. Fato é, Getúlio vai lá, implementa a Revolução, se centraliza no processo revolucionário da Revolução de 30, a Revolução Gloriosa, como nós chamamos, sim, essa sim, Revolução Gloriosa, e aí o Getúlio ele vai começar a produzir alguns ministérios. E aí ele coloca lá 2 ministérios fundamentais, o MESP, Ministério da Educação e Saúde Pública, e aí ele põe o MTIC, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ele indica Gustavo Capanema para ser o ministro, salvo engano, da Saúde Pública e da Educação, né? Junto, unificado, se não me engano. Se não foi desse, é do outro, tá? É do MTIC. Mas Gustavo Capanema foi uma figura central, se eu não me engano, mineira, que deu muita ajuda, inclusive depois, para o presidente, o outro maior que nós tivemos depois de Getúlio, Juscelino Kubitschek, o fundador de Brasília. O Gustavo Capanema, então, ele recebe uma tarefa do Getúlio, que é assim, você vai construir as relações institucionais entre a União, ou seja, o Brasil, né? No caso ainda Rio de Janeiro, não tinha Brasília, mas então a Rio de Janeiro, a capital federal, né, o Distrito Federal, o poder da União, para que ele não se choque com os poderes estaduais e municipais, os outros entes federativos. Você vai fazer um processo, tá certo que esse processo depois é rasgado pelo próprio Getúlio por conta da conjuntura, quando ele suprime os entes federativos no golpe do Estado Novo, que ele mesmo se auto-aplica, porque naquele momento sim era necessário, né? O Getúlio faz isso não exatamente por conta dos obstáculos externos ao processo revolucionário dele, mas aos obstáculos internos, como Góes Monteiro, por exemplo. Esse tipo de gente fascista que insistia, que Getúlio precisava do apoio deles, político, mas que estavam, de certa forma, querendo quebrar o Getúlio, quebrar a Revolução e recompor um novo acordo atraente aí para outros setores. E aí o Getúlio falou, olha, eu preciso dar um golpe tanto que simbolize o externo como o interno, né? E aí ele recompõe, né? E ele isola um pouco essas figuras. O próprio Góes Monteiro, inclusive, é um pouco isolado. O próprio Olímpio Mourão, que era um moleque na época,
que era da banda do Góes Monteiro, fascistas, né? Fascistas, como são aí o sobrinho do Mourão daquele momento, hoje o general Mourão, fascistas, proto-fascistas. Não é fascista de verdade, porque eles não têm competência para serem fascistas. Quando eu falo isso é força de expressão. São proto-fascistas, né? São pessoas que até tentam ser eugenistas, até tentam, né, serem supremacistas, mas eles não têm qualidade nem competência para tal. Né? Fica uma coisa caricata, uma coisa meio piada. E a gente achava que o fascismo era piada brasileira na figura do Plínio Salgado. Não, esse aí até perto do Bolsonaro, perto do general Mourão, Augusto Mourão, Hamilton Mourão, né? Perto desses caras aí, o Plínio Salgado era um deus na terra, né, velho? Esse sim seria o Führer, né? Tô brincando, hein? Os caras não entendem, aí começa a levar a sério. Então Getúlio ele dota o Gustavo Capanema dessa atribuição, dessa tarefa de falar, olha, nesse período da Revolução, nossa, ele nem vislumbrava a necessidade de ter que fazer o golpe do Estado Novo, né? Estou falando de 30, 32 e vai até quase 37. E Getúlio vira e fala, olha, a gente vai precisar fazer com que os entes federativos não se choquem entre si. O que está acontecendo hoje na questão do coronavírus, camaradas? O que está acontecendo hoje é exatamente isso, é o choque entre prefeitos e governadores contra o governo federal. Entre prefeitos que concordam também com o governo federal contra seus governadores. E tá uma bagunça, não é verdade? Tá uma bagunça que pode, inclusive, gerar um processo de guerra civil por dentro das Forças Armadas e por dentro das forças de segurança dos estados. Né? Eu faço a denúncia ontem, o Bolsonaro está fazendo vários movimentos para trazer armas aqui para dentro, armas sem destino. Né? Isso aí é para providenciar, no mínimo, uma salvaguarda para esse movimento dele aí, esse movimento, não, movimento, né, porque não bate lé com cresce, você não sabe onde nasce, onde termina. Você só sabe que o Bolsonaro é um grande não, ele diz não a tudo, né, ele só diz sim ao espelho dele, e Ave Maria, que escolha, hein, é verdade, não é ruim isso, eu acho horrível, né, deletério para a imagem da nação, considerado aí o pior presidente do planeta. Aí, Bolsonaro, parabéns, hein? Que nunca antes na história desse país, você que já foi lulista, você que já votou no Lula, não é verdade? Você que era da base do Lula, não é verdade, Bolsonaro, hein? Você nunca antes na história desse país, o companheiro Bolsonaro conseguiu ser eleito o pior presidente de todos os tempos. É isso aí, o Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro e Lula, que para mim são muito parecidos, né? Em seu pretenso populismo. E aí o Lula tentando ser um cara de esquerda sem ser, e o Bolsonaro tentando ser um cara de direita sem ser, né? São piadas, né? Caricaturas mesmo, né? São projetos de si mesmos, né? Mal sabem que são jogos na mão, são ambos jogos, foram ou são jogos nas mãos de pessoas que os fizeram estar onde estão, não é verdade? Bolsonaro é terroristinha de quartel, vagabundo, que ficou preso um tempinho e depois saiu com anistia. Vai entender, né? Por que deixaria um imbecil desse, um lesa-pátria, né, sair do exército dessa maneira? Para mim tinha que estar preso até hoje. Lula, um cara que reinventou o movimento sindical, que dá lastro para todos os sindicalistas de hoje, todos apelegados, todas as centrais sindicais não formam uma confederação espanhola, por exemplo, não formam nada, eles não têm, né, não têm base. Agora não tem mais dinheiro, agora acabou a mamata, não tem mais dinheiro. É difícil, né? É complicado. Né? Tem sindicalista bom, mas normalmente os bons não são os chefes. Né? São os caras das bases não são os valorizados. Mas isso aí não é só no sindicalismo, isso aí é no movimento estudantil, isso aí é em todo tipo de movimento. Né? Normalmente quem está lá, chegou lá, engordou, ficou grande, tal, faz tratativas diretamente em Brasília, e aí às vezes até traem a população, atraem até seus quadros, né? Traem até seus interesses sindicais. Né? Fizeram um acordo das centrais sindicais, todas as brasileiras, todas as grandes, fizeram um acordo com o general Mourão. Pararam de fazer manifestação contra o Bolsonaro ainda antes, né, do corona. Agora não tem nem conversa, cada um na sua casa, todos idosos, todos velhos estão com medo, né, de sair à rua, fazem muito bem de não saírem às ruas, fiquem em casa. Mas está corroborando aí a fala, o grande camarada Galão da Massa. Então o Gustavo Capanema recebe essa tarefa. E ele providencia o que depois os estudiosos do Getúlio,
do getulismo, né? Esse sim conseguiu formar um movimento. Infelizmente o brasileiro não é como o argentino, que tem o peronismo, né? Nós não temos o getulismo aqui. Tem uns poucos caras que gostam de Getúlio de verdade, tem os garganta, né? Mas tem os poucos caras que gostam de verdade, que estudam, que vão atrás, que querem refazer, que esperam, né, até um cara como Getúlio voltar para o país para de repente ver se dá jeito nessa parada toda, porque o cenário de hoje é muito parecido com o cenário que Getúlio encontrou lá fora. A diferença é que hoje nós não temos um café com leite no Brasil, nós temos um grande acordo, né, que envolve um acordo mútuo mesmo, que envolve aí a política mais tradicional, que é centralizada, né, mas não se define em um ou dois estados, é uma coisa um pouco mais ampla, é uma questão baixo clero, com a direita financiada por financistas mesmo, por banqueiros, né, e aí devolvem seus favores e tal. A gente vê uma outra coisa acontecendo, né? A bagunça é um pouquinho maior do que naquela época, e naquela época já era bagunçado. Tá? Mas o Getúlio ele dá essa tarefa, e ele fala, você vai fazer. Os estudiosos vão entender esse momento como os institucionalistas, né? Em um momento em que o Getúlio providencia com que pessoas, pensadores que andavam com ele ali, e práticos também, então Alberto Pasqualini, Capanema, puta, tem um monte, o próprio João Goulart ainda moleque, ele vai pensar, todos esses caras aí, ele vai pegar e falar, velho, comecem a pensar, desenhem modelos, porque a gente precisa realmente fazer um sistema burocrático funcional no país, algo que dê certo. Né? Não pode ser uma coisa de chocar um ente contra outro. Né? O Getúlio quis fazer tudo do bom e do melhor da melhor maneira possível. E por algum momento ele conseguiu. Né? Depois, por obra do destino das políticas todas, ele acabou fazendo um ato ditatorial, que também não foi um governo ruim, mas foi um governo repressivo, repressor, perseguiu comunista, perseguiu fascistas, como os integralistas, né, da turma do Mourão, e do... Como é o nome do outro lá? O professor Reale, né? Miguel Reale, no momento, aí agora tem o filho dele, Miguel Reale Júnior, que de Júnior não tem nada, já está idoso, e continua fascista, quer prender o Bolsonaro por loucura. Ele acha que o Bolsonaro tem que ser considerado louco e afastado do poder. Né? O que é uma imbecilidade, né? Para um jurista falar um negócio desse, porque ele sabe muito bem que Bolsonaro, sendo considerado louco, ele ficaria inimputável pela lei, ele não poderia ser preso, porque louco não é preso, louco é tutelado, ele fica numa outra situação, ele não vai preso em cela comum. Para mim, Bolsonaro é o bandido mais ralé, mais furreca que tem. Ele tem que ser preso em qualquer lugar aí, entendeu? Qualquer desses lugares aí, junto com os caras do PCC, do Comando Vermelho, da milícia. Ele tem que ser preso com essa gente, entendeu? Porque são pessoas que fazem mal. O Bolsonaro é o pior entre todos eles. Ele seria o rei da cadeia, não é verdade? Então, eu não gosto dessa atitude fascista, que parte da esquerda, inclusive, está comprando argumento de que o Bolsonaro é louco e tem que ser afastado porque ele é louco. Não, o Bolsonaro tem que ser afastado porque tem que ser afastado, porque faz mal à população. Ele não faz mal à população porque é louco, porque ele sabe muito bem calcular os passos dele, mesmo que ele erre quase sempre. Mas se ele está onde ele está, não é à toa. Tem amparo, tem acordo, tem gente defendendo ele lá. Não é só povo burro da população, não. Estou falando, tem gente poderosa defendendo o Bolsonaro lá. É essa gente burra que acredita no Bolsonaro que acha que ele está lá por obra de si mesmo. Não é nada disso. Por favor, Getúlio tem que voltar. Hoje é aniversário seu Getúlio Vargas, Dornelles Vargas, o senhor volta aí pro Brasil, aí, renasce, dá um jeito. Aí você já deve ter renascido, né? Tomara. E volta aí, faz... Nesse aspecto eu sou super sebastianista, sou queremista, acho que esse cara sozinho daria jeito na Terra. É o que eu acredito, daria jeito aqui no nosso país, né? Na nossa terra, estou dizendo. É um cara fundamental, assim. Todo dia eu paro para pensar um pouquinho no Getúlio, no que ele estaria fazendo nesse exato momento. E o que o Getúlio será que estaria fazendo nesse exato momento? Né? Com as tecnologias que ele teria às mãos hoje. Né? Com o conhecimento que a gente... Porra, imagina o Getúlio Vargas com internet, velho. O maior enterro do país aconteceu lá em 54, o maior enterro da história desse país aconteceu em 54, quando Getúlio morreu. Não tinha internet. As pessoas foram aos milhões nas ruas. Aos milhões nas ruas. Praticamente aconteceu um cortejo do Rio de Janeiro, lá do Palácio do Catete, até São Borja. Praticamente as pessoas foram seguindo o corpo do Getúlio até São Borja. Essa cidade nunca foi tão visitada na história dessa própria cidade. Não tinha internet, não tinha zap-zap,
não tinha nada. As pessoas foram, porque foram. Vocês acreditam num negócio desse? Me diga aí, qualquer político que morreu hoje, quantas pessoas vão no velório? Eu digo que a maior parte iria no velório para rir do político que morreu, porque as pessoas também estão insensíveis dessa maneira. As pessoas morrem aí, mesmo que sejam filhos ou netos ou familiares de uma pessoa que você gosta ou não gosta, as pessoas riem, ao invés de falar, pô, lamento, você é meu inimigo, você é meu adversário, mas eu lamento aí a tua perda, porque eu não quero passar por algo assim, eu tenho empatia, me coloco no teu lugar nesse momento. As pessoas não têm. Eu não fui fazer aí a minha apresentação musical, hoje vai demorar, hein? Vocês estão percebendo que hoje vai demorar? Eu não fui fazer a minha apresentação musical agora, esses dias aí. Veio um babaca aí que diz que é do CPOR, um cara que está me ameaçando de morte, inclusive, esse é um, tem outros, né? Eu falei de uma amiga minha, o cara, ela era lésbica, então ela não foi pro céu. Olha o nível do cara, né? E ali eu tava falando de música, não tinha nem a ver com política, era uma coisa, entendeu? As pessoas não se dão conta do que elas estão fazendo, né? Se o Bolsonaro perder um filho dele, mesmo que seja um dos 3 patetas, eu vou lamentar pelo pai que perdeu um filho, não vou lamentar pelo Bolsonaro em si. Percebe isso? É isso que é o conceito de empatia, não é nem conceito, tem que sentir, né? Não dá para teorizar sobre empatia. Ou você tem ou você não tem. Ou você é um sociopata ou você não é, né? E 1 a cada 10 pessoas nesse país ou no planeta tem traços graves de sociopatia. Aliás, o capitalismo agrava isso na cabeça da gente, né? Então é muito delicado. O que o Getúlio estaria fazendo hoje, gente? Hein, camaradas? O que o Getúlio estaria fazendo hoje se ele fosse o nosso presidente? Eu tenho certeza que o primeiro ato do Getúlio, vamos pegar de acordo com o que ele fez na época do governo dele, né? Contratação de dívida para formulação. Primeiro arrumar a casa, né? Então calma, a dívida vem depois. Arrumar a casa, é repactuar, é botar alguém lá que vai falar assim, ó, o governador não briga com o governo federal, não briga com o prefeito não briga com o governo federal, não briga com o governador e vice-versa. O governo federal não briga. Vamos caminhar em conjunto. Vamos unificar a atuação. Unificar a atuação, uma política pública burocrática para conter danos. Danos o quê? Orçamentários, danos burocráticos. Seria um primeiro plano. Vamos caminhar na mesma linguagem. Só que qual linguagem? Getúlio, vocês vão lembrar, foi um afilhado do Borges de Medeiros. Getúlio e Borges de Medeiros aprenderam com Júlio de Castilhos o positivismo, o mesmo positivismo que vai fundar o exército brasileiro, que vai fazer a nossa república. Positivistas são cientistas, são científicos, então eles ouviriam quem? Os cientistas. Quem que vai falar aqui? Getúlio Vargas vai falar, mano, eu estudei direito. Eu sou de um pai, meu pai era médico, a gente trabalha com vaca, nós temos gado, terra. Eu não sou cientista. Quem que tá aí que vai cuidar aí? O Oswaldo Cruz tá por aí? Né? Não sei nem se estaria vivo nessa época, mas vamos supor, né? Quem que é? O cara do INPE? Chama o cara do INPE de volta, aquele que o Bolsonaro demitiu, chama de volta. Vem cá, velho, senta aqui. Ô Nicoleles, o senhor que é famoso aí, cientista, senta aqui. Senhor Drauzio Varela, o senhor é infectologista? Você não quer você porque você tem contrato com a Globo? Indica uns caras bons aí. Vamos compor aqui um gabinete da crise da saúde e vamos chamar aí administradores hospitalares, vamos fazer um acordo aqui, vamos tirar um plano de ação contendo várias partes. Vocês vão ter que depois colocar isso aí tudo no papel. Eu vou trazer uma equipe orçamentária que vai custear isso, vai saber quanto que vai custar cada ação e nós vamos levantar o dinheiro. Eu só vou entrar em dívida, Getúlio Vargas falando, eu só vou entrar em dívida se a gente organizar o patamar produtivo brasileiro, orientar o patamar produtivo brasileiro nesse sentido. Eu não vou fazer dívida no estrangeiro para comprar do estrangeiro, porque isso é lesa pátria, isso vai ferrar a gente. A gente vai comprar o que a gente precisa comprar de necessário agora lá, mas o grosso do dinheiro vai ser para a gente fazer o que a gente comprou lá de fora aqui dentro. Nós vamos centralizar a questão produtiva e nós vamos entregar os EPIs, os equipamentos médicos, tudo o que é necessário nesse sentido, produção de álcool gel, né? Nós vamos entregar tudo isso para a população. Se a gente não tiver capacidade instalada industrial, o que nós vamos fazer? Nós vamos contratar pessoas que possam fazer produtos rápidos, fáceis de fácil ajambramento, de fácil confecção. Nós vamos dar um modelo para ela, um layout, um croquis, e nós vamos replicar e vamos levar na casa delas e falar assim, a senhora copia
De quem nós estamos falando? Das costureiras. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o Getúlio fez isso com o fardamento das Forças Armadas, principalmente dos altos oficiais. Ele contratava diretamente, não o Getúlio, mas o sistema, né? Contratava diretamente essas tiazinhas que eram costureiras naquele período para fazer diretamente uma farda para o cara tal. E o cara do exército ia ter que buscar lá na casa dela, ou seja, ele ia ter amor por aquela senhora, porque ela ia ser a mulher que vestiria ele pela pátria. Ela vestiria a pátria naquele camarada dos exércitos, do exército, das Forças Armadas. Você entende que isso causou? Hoje não daria para o cara ir buscar diretamente. Então vai o carro lá do governo, né? Porque estamos em coronavírus. Vai lá, a senhora fez aí, putz, olha, eu consegui confeccionar de ontem para hoje 110 máscaras. Tá aqui 110 máscaras, vamos ver um teste de qualidade rápido, em casa mesmo ali. Encaixotou, levou, essa tiazinha recebe o dinheiro dela lá. Incrementou a renda dela, ela vai poder comprar as coisinhas, comida, tal. O Getúlio estaria fazendo coisas nesse sentido. O Getúlio não deixaria prefeito brigar com o governador, não deixaria essa bagunça acontecendo. Ele botaria a polícia na rua nesse sentido. Não é para sair na rua? Não é para sair na rua. Não tem essa de lei que pega e lei que não pega no Brasil. Não vai sair na rua. É confinamento mesmo, não é piada. 50% do povo de São Paulo aqui nesse exato momento está trabalhando. Tem que trabalhar. Não, o Getúlio ia falar, eu sei que vocês têm que trabalhar. Vocês não vão para a rua, vocês vão receber o dinheiro aí na casa de vocês. Só vai trabalhar fundamental, serviços fundamentais. Não tem que raptar na rua, não tem que ter Uber Eats na rua. Oh, mas eu preciso comer. Amigão, vá para o mercado e coma. Talvez o governo abra aí uns restaurantes populares com carga diminuída, financie isso. Esse seria o plano. Não é para ter Habib's aberto, não é para ter restaurante, padaria aberto. Não tem que ter isso aí. As pessoas são trabalhadoras, têm que ficar em casa. O dinheiro tem que chegar para elas lá. E os sistemas de abastecimento e os sistemas de alimentação têm que ser garantidos na logística, na produção, na logística, né, na entrega ou na recepção do cliente que for lá comprar. Com calma, é um por vez, não é 100 caras no mercado ao mesmo tempo, não. Tudo é um esforço de guerra mesmo, só que a gente tem que entender que a gente tem um inimigo invisível, que está praticando guerrilha biológica contra a gente. Uma guerrilha viral contra a gente, que ele pula de um para outro e você não sabe quando... Isso que é uma tática de guerrilha. O guerrilheiro se marca pela habilidade dele atacar num local, ninguém vai saber que ele vai atacar ali, porque é um local inusitado. E depois que ele ataca, ele sai, ele não fica ali. Ou seja, ele pode ser um inimigo invisível, ele age como um inimigo invisível. O vírus também. Você não sabe que você está com ele, você pode ser sintomático, você pode ser assintomático, mas aí tá foda. Você pode ser sintomático ou assintomático. E aí? Como é que faz? O vírus está em você, você não sabe, você pode estar assintomático e você passou para tua esposa, teu filho, teu pai, passou para os vizinhos, você foi no mercado, passou no mercado, deixou no produto lá, alguém vai pegar. Você entendeu? Isso é uma tática de guerrilha. Então, para a guerrilha não funcionar, você tem que estar com a guarda totalmente alta, levantada. Qual que é a guarda alta nessa guerra? Ficar em casa. Então, o Getúlio, hoje, como presidente, faria atitudes que salvariam a nação. Estou botando em relação proporcional ao que ele passou naquele período. Período que a gente se recuperava da tal gripe espanhola, do crack da Bolsa de 29, o Getúlio vem em 30, você vê, era um momento de pandemia também que teve, e um momento de quebra econômica. O Getúlio encontra esse patamar. Talvez a gente tenha, no ano que vem, aí, daqui 2 anos, não sei, um presidente que possa ser como o Getúlio, recriar tudo do zero, como uma grande fazenda, que isso aqui é. Getúlio fez deixar de ser, demorou 80 anos, os caras botaram isso aqui de novo num patamar de fazenda, e aí o galo não vai parar e eu perdi o fio da meada. Mas essa é a questão. Precisamos de um cara como Getúlio. Então, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, com certa urgência dessa vez. Precisamos de alguém, no mínimo, getulista lá. Chega de ter medo de falar de Getúlio, viu? E eu digo para qualquer um, para Ciro Gomes, todo mundo fala do Brizola. Do Brizola! Não. Vamos falar em quem é melhor que Brizola? Quem foi governador, quem foi presidente, quem foi mesmo muito melhor que o Brizola? Vamos falar de Getúlio, que ensinou tudo pro Brizola, inclusive? Que foi padrinho de casamento do Brizola? Vocês têm medo, né? Eu tenho um pouquinho de preguiça da galerinha do PDT que tem vergonha de falar do Getúlio.
né? Tem medo. Ai, mas o Getúlio vai causar... Não, vamos falar de quem realmente transformou esse país aqui de verdade. Falem dele. Aprendam alguma coisa, falem dele. Brizola foi fantástico, só que não foi presidente. Infelizmente não foi. A vida não deixou. Getúlio foi 2 vezes. 2. Um como ditador, 3, né? Uma como revolucionário, uma como ditador e uma como nos braços do povo, na democracia. Só ele conseguiu isso na história do planeta também. Só ele voltou dessas diversas maneiras como revolucionário, como ditador, como democrata. Nenhum outro conseguiu repetir esse feito. Nenhum outro conseguiu no planeta, na história do mundo. Valorize Getúlio, tá? Vocês estão muito por fora quando vocês não falam do velho. Tem que falar do velho todo dia, tem que lembrar do velho todo dia. Eu durmo com o retrato do velho do meu lado. Pareço um velho. Boto um copo d'água, uma vela, o velho. É isso. Isso aí é honrar a memória afetiva que a gente tem. Tchau, tchau. E viva Getúlio Vargas.